Louvado seja Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 23. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. Levanta a tua mão direita para Deus. Pai poderoso, fala conosco através da tua palavra, derrama o teu poder, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora e diga assim comigo: Jesus, 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 Jesus. Vamos lá, igreja. Jesus, 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 Jesus. Mais uma vez. Jesus, 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 Jesus. Levanta a tua mão direita e diga Jesus. Levanta a tua mão esquerda e diga Jesus. Com as duas mãos levantadas, vai chamando Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu aprendo na Bíblia, igreja, que quando você chama, ele vem. Quando você chama, ele vem. Quando você chama Jesus, ele manifesta o seu poder. Quando você chama Jesus, ele opera milagres. Quando você chama Jesus, ele cura. Quando você chama Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Quando você chama Jesus, ele atende a sua súplica. Levanta a tua voz e chama Jesus. Jesus, 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 eu quero a tua presença, Jesus. Eu quero a tua presença, Jesus. Eu quero a tua presença. Quem quer a presença, bata a palma e dê glória. Glória, 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 glória a Deus. Eu quero, irmãos, intitular a mensagem nesta noite o seguinte tema: depois da ressurreição. Quem ouviu domingo passado que Jesus ressuscitou? Você ouviu isso aí ou não? Tem gente que não ouviu, irmãos. Se você não ouviu, você está ouvindo agora. Vou falar para você, ó. Jesus Cristo ressuscitou. Agora eu vou perguntar de novo. Quem ouviu que Jesus ressuscitou? Certo? Eu falei agora, então você ouviu. Se você não ouvia, passa a ouvir agora, irmão, em nome de Jesus. Porque Jesus tem poder de curar até a surdez para a glória de Deus. Agora o problema, irmãos, é que tem gente que não crê em Jesus. Tem gente que não quer servir a Jesus. Tem gente que não quer estar na presença de Jesus. Mas eu digo de todo o meu coração, eu quero estar na presença de Jesus. Eu digo a vocês de todo o meu coração que eu quero servir a Jesus. E eu quero convidar você também a servir a Jesus. Eu quero convidar você também a estar junto com Jesus. Após a ressurreição, nós temos um texto aqui que dois homens, quantos homens eu falei, igreja? Eles estavam voltando no caminho
eles seguiam a Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Provavelmente eles não eram com certeza dos 12 apóstolos, mas eles faziam parte daquele grupo de discípulos que seguia Jesus. Mas eles ouviram uma notícia, foi o versículo que nós lemos, e eles relatam na sua caminhada, no seu caminho, na sua jornada, eles dizem algo muito interessante. Eles dizem assim, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Eles estavam indo nessa estrada, que, pelo que as pessoas dizem, distava aproximadamente 10 quilômetros de caminhada, uma caminhada não muito longa, e eles estavam caminhando. É como se fosse aqui, se você pegasse a Serafim Dereze aqui, e fosse até a altura do bairro Santo Antônio, só para você entender o que são 10 quilômetros. Dá para ir a pé, não demora tanto assim, né? Vai demorar um pouco, mas para os nossos dias demora. Mas para aquela época não era uma caminhada longa, 10 quilômetros. E eles estavam retornando com a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Eles sabiam, os dois discípulos, que algumas pessoas haviam visto o Senhor, as mulheres, mas os apóstolos, João, Tiago, Pedro e os outros, eles não tinham visto ainda Jesus. Então, apesar do relato das mulheres, apesar da notícia de que Jesus estava vivo, aquelas pessoas, aqueles dois homens não acreditavam, e eles estavam voltando para suas casas, eles estavam voltando para os seus afazeres, e eles haviam desistido da sua caminhada, porque eles não acreditavam na ressurreição de Jesus. Eles não acreditavam nas mulheres que tinham dito que viram Jesus ressuscitado. Eles não acreditavam no testemunho das pessoas, embora eles tivessem presenciado milagres, embora eles tivessem andado com Jesus, embora eles estivessem junto com os apóstolos no momento que a notícia chegou, mas isso não bastou para eles. A pergunta que eu faço a você é: o que basta para você, além da mensagem que você tem ouvido, de que Jesus Cristo ressuscitou, de que Jesus Cristo aparece no nosso meio, que Jesus Cristo anda no nosso meio, que Jesus Cristo opera no nosso meio, que Jesus Cristo abençoa as pessoas que o buscam, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Jesus Cristo já apareceu às mulheres, e que Jesus Cristo vai adiante de nós para a Galileia, e nós temos que esperar Jesus aparecer. Isso é a palavra de Deus. Por que nós não damos ouvido à voz de Deus? Por que nós não damos ouvido à voz das pessoas que estão falando para nós de Jesus, que estão falando para nós que nós podemos ter uma nova vida, que nós podemos ter uma nova visão, que nós podemos fazer as coisas diferentes? Por que nós não temos dado ouvido às pessoas que têm pregado o Evangelho? Por que nós não temos dado ouvido a essas coisas? Hoje em dia, meus irmãos, as pessoas geram mais notícia quando aparece o valor que os pastores milionários ganham nas revistas. As pessoas geram mais notícia quando o pastor se torna um político e vai lá para a Câmara, né, Federal, e lá ele vira notícia. As pessoas estão mais interessadas nisso do que em falar de Jesus, do que em falar de Deus, do que em falar do seu Evangelho. Às vezes, irmãos, a notícia do jornal é mais interessante do que a notícia da ressurreição. Às vezes, o que as pessoas estão falando no caminho, o que as pessoas estão falando na esquina, o que as pessoas estão falando nas avenidas, o comentário do povo, ele soa melhor aos nossos ouvidos do que o comentário da ressurreição. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo em que a palavra de Deus está em desuso, em que a palavra de Deus está sendo deixada de lado. As pessoas estão colocando a palavra nos tablets, nos computadores, as pessoas estão colocando a palavra nos celulares, as pessoas estão colocando a palavra em linguagem midiática, mas eu ainda vou ficar com a palavra que vem de Deus e que está dentro do coração. Você pode ter a Bíblia no celular, mas não vai adiantar nada se ela não estiver
estiver no seu coração. Você pode ter um livro preto igual a esse e andar com ele debaixo do seu braço, que também não vai resolver, porque a palavra não tem que ficar fora, ela tem que ficar dentro do coração. Você pode ter a Bíblia aí narrada pelo Cid Moreira, mas que não vai resolver nada, porque a Bíblia ela não tem que ser narrada pelo Cid Moreira, ela tem que ser falada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. A palavra tem que estar no coração, igreja. Os discípulos, os apóstolos creram, acreditaram, como eles mesmos disseram. Muitos creram, muitos acreditaram, mas aqueles dois homens não acreditaram. Aqueles dois homens não confiaram na palavra, não acreditaram na palavra, ou seja, eles ouviram, mas eles não colocaram a palavra dentro. Eles não viveram aquela palavra da ressurreição. A ressurreição já aconteceu, a ressurreição já passou. O domingo da ressurreição foi o domingo passado. Nós estamos um domingo depois da comemoração da ressurreição de Cristo. Eu quero saber se no dia de hoje você ainda crê que Jesus ressuscitou e que Ele vai adiante de nós. Porque a Páscoa passou. Parou de ser notícia, parou de passar filme de Jesus na TV. As pessoas pararam de falar de Jesus e voltaram a falar de futebol. E voltaram a falar das notícias dos jornais. E agora? Agora, irmãos, eles encontram no seu caminho do retorno, na sua fuga da ressurreição, na sua negação do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, eles encontram um homem na sua caminhada. E esse homem, eles entenderam como um forasteiro, como um peregrino, como alguém que estava passando por ali. A Bíblia diz aqui, irmãos, que eles falavam entre si tudo aquilo que havia sucedido. E a Bíblia diz que o mesmo Jesus, eu disse o que, igreja? O mesmo se apresentou a eles. Eles viam um forasteiro, mas a Bíblia fala que era Jesus. Eles viam um homem comum, mas a Bíblia fala que era Jesus. Você está entendendo isso? Isso é um aspecto espiritual, a cegueira espiritual, que Jesus estava do lado deles na caminhada. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que Jesus caminhou até a casa deles, do ladinho deles, conversando com eles ali. E eles perguntaram assim: você não sabe o que aconteceu, as últimas notícias? Você viu o que estava no jornal hoje, na tribuna? Você viu o que estava no jornal, a Gazeta hoje? Eles começaram a conversar e falaram: você não sabe dos últimos acontecimentos daquele, do chamado Jesus de Nazaré, aquele que vinha, que nós pensamos que era ungido, que era aquela pessoa, mas a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados para que não o conhecessem. Talvez você olhe para nós que servimos a Deus e diz assim: eu não entendo como é que meu pai consegue servir a Deus. Eu não entendo como é que a minha mãe consegue servir a Deus. Eu não entendo como é que as pessoas da minha família conseguem seguir a Jesus. Eu não entendo como essas pessoas conseguem estar na presença de Deus. É porque nós não estamos, às vezes temos os nossos olhos caíram, o Senhor nos libertou e nós testemunhamos a ressurreição de Jesus Cristo. Nós testemunhamos que Jesus anda conosco. Ah, mas eu não estou vendo, mas Ele está conosco. É isso, irmão, é diferença. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o conhecessem. E Ele lhes disse: que palavras são essas? Porque estáis tristes? E Cleopas disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais? As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles reconheciam que Jesus foi poderoso. Olha o que eles disseram, que no passado foi um profeta poderoso em obras. Porque eles diziam que foi. O ateu, ele não nega que Jesus veio ao mundo, mas ele não crê que Jesus está vivo. Tem muitas religiões que elas falam muita coisa, mas elas não creem que Jesus está vivo. Elas acreditam que Jesus ele pode reencarnar.
ele desencarna e volta em outro corpo, mas eles não acreditam na ressurreição de Jesus. Só que nós estamos falando aqui que Jesus ressuscitou e que Jesus está em nosso meio. Nós estamos falando a mesma coisa desde a semana passada. Jesus ressuscitou e Jesus está em nosso meio. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, esperávamos no passado, tudo no velho no passado. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também, naquele versículo que nós lemos, algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas ele pode ter ressuscitado para as mulheres, mas ele não ressuscitou para mim. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Nós somos um país basicamente cristão. Nós somos um país onde o cristianismo é a religião predominante. Todas as pessoas já vivenciaram a Páscoa desde o seu nascimento. Desde que cada um de nós aqui nasceu, já havia comemoração da Páscoa. Desde que cada um de nós aqui nasceu, nós já ouvimos falar que Jesus existia. Porque o nosso país fala muito de Jesus. As pessoas falam muito de Jesus, só que tem uma diferença entre o Jesus que é falado e entre o Jesus que ressuscitou em mim, no meu coração. Entre o Jesus que as pessoas estão dizendo que ele ressuscitou, do Jesus ressuscitado dentro de mim, do Jesus ressuscitado que anda do meu lado, do Jesus ressuscitado que me conhece por dentro e por fora, do Jesus ressuscitado que anda aqui no meio da igreja, do Jesus ressuscitado que contempla a sua vida, do Jesus ressuscitado que te acompanha. A diferença, irmão, a diferença é que eles acreditavam que Jesus poderia, as mulheres estavam delirando, as mulheres não estavam sabendo o que eles estavam falando, assim como muitas pessoas. Elas acham que nós estamos delirando, elas acham que nós estamos falando aos ventos, elas acham que nós não estamos vivendo isso, que isso é coisa da nossa cabeça. Não pode ser, meu irmão. Não pode ser. Não tem como você reunir um grupo de pessoas igual vocês estão reunidos aqui, igual existem tantas pessoas reunidas agora no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Não pode ser, irmão, porque você não viria aqui me ouvir falar, você não viria aqui ver ninguém falar. Você só está aqui porque Jesus ressuscitou. Você só está aqui porque o Evangelho de Jesus é verdadeiro. Você só está aqui porque Jesus é que anda junto com você. Você precisa abrir os seus olhos. Jesus. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram na aldeia para onde iam. Diga assim comigo: e chegaram na aldeia. Por favor, diga para 4 pessoas: eles chegaram na aldeia. Eles chegaram na aldeia, primeira pessoa. Eles chegaram na aldeia, segunda pessoa. Eles chegaram na aldeia, terceira pessoa. Eles chegaram na aldeia, quarta pessoa. Igreja, eles chegaram na aldeia. E agora? 10 quilômetros de caminhada. Já estava entardecendo, quase anoitecendo, e houve um convite. Um daqueles homens disse: fica conosco, Senhor. Entra na nossa casa e vamos fazer uma refeição juntos, porque já se faz tarde. Fica conosco, Senhor. Eles não sabiam, mas eles estavam fazendo uma oração ao Deus Criador dos céus e da terra. Fica conosco, Senhor. Quantas vezes, nos momentos da sua aflição, nos momentos da sua dor, nos momentos em que você estava passando mal, em que você estava sentindo dificuldade, em que você estava deitado na sua cama sentindo uma tristeza profunda, e você disse: Senhor, fica comigo, fica conosco. Talvez nem crente você é,
talvez nem a palavra você conhecia, mas um dia todos nós já fizemos esta oração: fica conosco, Senhor. Talvez você não sabia nem a quem você estava orando, ou talvez você soubesse que você estava orando ao Senhor e você pediu: fica conosco, Senhor, fica comigo, Senhor, entra na minha casa, Senhor, come comigo, Senhor, viva dentro da minha casa comigo, Senhor, não vá agora, fica mais um pouco. E o Senhor está me mandando te dizer aqui nesta noite, que hoje Ele vai ficar mais um pouquinho com você. Hoje a sua oração será respondida, e Ele vai ficar mais um pouco com você. Como bons anfitriões, eles entraram, pediram para Jesus sentar, sem saber que era Jesus. Jesus sentou, eles colocaram a mesa, pegaram o pão, colocaram ali tudo que tinha que colocar na mesa, serviram a mesa e se sentaram. Naquela época, meus irmãos, a mesa era uma mesa baixinha, pequena. Eles se sentavam no chão, colocavam os pés ali dentro daquela mesa e tudo estava posto. Eram tapetes na casa, eles tiravam as sandálias na parte de fora, entravam descalços para dentro daquela casa, pisando naqueles tapetes, e Jesus estava pisando no tapete daqueles homens, e Jesus se assenta na mesa com aqueles homens, e eles ainda não reconheciam que era Jesus. Tem muitas pessoas que Jesus tem sustentado, que Jesus tem alimentado, que Jesus tem aberto as portas, que Jesus tem cuidado, que Jesus tem amparado, e que ainda não perceberam que é Jesus que está cuidando delas. Mas hoje, meus irmãos, que as escamas possam cair dos nossos olhos e que nós possamos ver que na nossa mesa quem tem nos sustentado é Jesus, que no nosso trabalho quem tem nos sustentado é Jesus, que aonde nós vamos, quem vai na nossa frente, do nosso lado, nos protegendo é Jesus Cristo. Porque Ele ressuscitou, igreja, e as mulheres já disseram que Ele ressuscitou. E agora, quando eles chegaram dentro daquela casa, fica conosco, Senhor, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Ele tomando o pão. O que nós fizemos hoje aqui, igreja? Nós tomamos o pão. Olha o que Jesus fazia. Você conhece às vezes a pessoa pelo gesto dela. O gesto. Jesus, Ele tomou o pão. Ele pegou o pão assim. E aquele jeito que eles estavam acostumados com Jesus. Eles iam nas refeições com Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus. E quando Jesus, a Bíblia diz aqui, e tomando o pão, Ele pega o pão. Quando Ele levanta aquele pão, eu acredito que Ele levantava a forma dele de pegar, passar o pão para cá e para lá, talvez para dividir o pão, para fazer alguma coisa. Tomou o pão e Jesus fazia algo diferente. Abençoou, ou seja, orou a Deus ali, fez uma oração, que era costume deles fazer oração, dando graças a Deus pelas refeições, e a Bíblia diz que Ele partiu o pão e deu um pedaço aqui para um, partiu outro pedaço de pão e entregou para outro. Olha o que Jesus fez aqui. Ele foi partindo o pão e foi te dando. Ele foi partindo o pão e foi te dando. A bandeja passou na primeira fileira e te deu o pão. Passou na segunda fileira e te deu o pão. Se você não comeu é porque você não quis. Passou na terceira aí, o pão passou aí. O pão passou aí. Você está entendendo o que eu estou falando? O pão passou aí, o pão passou aí. O pão passou naquela mesa porque Jesus distribuiu o pão aqui. Jesus distribuiu o pão ali. Ele pegou o primeiro, pegou o segundo, pegou o terceiro, pegou o quarto. Deus me manda te dizer: não fica sem o pão, não fica sem o pão, porque quem entrega o pão na sua mão é Jesus. Ele disse: aquele que come e bebe, ele está comendo e bebendo de Jesus, ele está participando da mesa de Jesus, ele está participando da comunhão com Jesus. E quando eles pegaram aquele pão que Jesus tinha abençoado, Jesus tinha partido, eles se lembraram de que era Jesus, porque só Jesus faz isso.
Só Jesus reparte o pão com cada um na mesma medida, no mesmo tamanho. É só Jesus que distribui isso. É só Jesus que fazia daquela forma, porque a forma que ele fazia fez com que as escamas caíssem dos olhos daqueles homens, e eles enxergaram o que a Bíblia diz aqui: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e eles disseram: olha Jesus. Aí Jesus desapareceu. Se você ainda não conheceu o que é Jesus, conheça hoje. Você só está aqui porque é Jesus. Você só está aqui porque é Jesus que tem te conduzido. Você só está aqui porque Jesus ressuscitou e Ele tem te abençoado. Você só consegue falar aleluia porque Ele te dá vida, fôlego de vida. Você só consegue falar glória a Deus porque Ele te sustenta. Você só consegue olhar para mim e ver e enxergar porque o Senhor determinou que você ficasse vivo, porque Ele quis andar com você, Ele quis chegar com você até aqui, Ele quis partir um pão aqui hoje, entregar um pedacinho na sua mão e dizer para você: coma porque sou eu. Coma porque sou eu, coma porque isso é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Lembra de Jesus hoje? Ele ressuscitou, está vivo. 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 Ele partiu o pão. Olhe para a pessoa que está do seu lado, por favor. Olha bem dentro dos olhos dela. Diga assim para ela: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ardia. Irmãos, eu tinha um cavaquinho. Eu nunca aprendi a tocar cavaquinho, mas eu tinha um cavaquinho. Eu não sei nem afinar nem nada até hoje. Nunca assim me dediquei, eu me interessei mesmo. E eu pegava aquele cavaquinho desafinado e eu começava a tocar dentro da minha casa, cantar as músicas que eu tinha aprendido na igreja. E aí meu coração começava a queimar, começava a bater forte, assim, acelerar, e eu sentia aquela coisa gostosa. Aí a minha mãe falava assim comigo: César, vai cantar lá fora, você canta, isso aí está doendo a minha cabeça. Aí eu ia lá para o quintal, e lá no quintal eu tocava aquele cavaquinho sem tom, sem nada, e cantava para Deus ali. Tinha um culto das crianças. Quando eu levava o meu cavaquinho no culto dos juniores, a professora pedia pelo amor de Deus para eu não tocar, mas eu tocava assim mesmo, porque eu não tocava em nota, em tom e nada. Uma vez tinha um irmão que tinha um violão e falou assim: não toca não, filho. Eu falei: vou tocar sim. Porque eu associava que toda vez que eu tocava o cavaquinho e cantava aquela canção, meu coração ficava cheio de alegria. Eu sentia queimando dentro de mim e eu sentia a presença de Deus. Eu não estava nem aí, irmão, se era tom, se não era tom, se estava certo, se não estava. Até que a irmã Cleonice, que foi a nossa presidente dos juniores, foi me ensinando a tocar bateria. Foi aí que eu larguei o cavaquinho para lá. Eles deram graças a Deus quando eu comecei a tocar na bateria. E teve uma vez, irmãos, que nós estávamos na igreja, assim como aqui, o culto de juniores na nossa igreja era todo sábado às 4 horas da tarde. Estávamos lá, eu, a irmã Cleonice, estava também a Elaine. Com certeza elas se lembram desse dia como eu me lembro. A Cleonice é a presidente, a Elaine era junior como eu, irmã dela, e nós estávamos ali, eu estava sentado na bateria, e elas estavam nós três cantando, e eu tentando acompanhar na bateria, aprendendo ainda. E quando nós cantávamos, irmãos, de repente surgiu um coral cantando junto com a gente dentro da igreja, um som estrondoso, cantando junto. A gente parava, o coral parava, e ela ficava assim para mim: continua, continua. E nós tocávamos e aquele coral cantava junto com a gente. Nós três ouvimos essa manifestação do som que veio de Deus naquele lugar. E aquilo, irmãos, é inesquecível para mim. Essa é uma experiência pessoal minha que eu passei, ainda deveria ter uns 10, 11 anos, e isso tocou e marcou muito a minha vida, porque eu ouvi um
coral cantando junto comigo, louvando e bendizendo a Deus, e só tinha 3 pessoas na igreja. O que eu quero te explicar com isso, irmão, é que a experiência que você precisa ter com Deus, ela não pode ser a experiência do apóstolo Pedro, ela não pode ser a experiência da Maria Madalena que viu o ressuscitado, mas eu quero te dizer que Jesus ressuscitou para você, Jesus ressuscitou para marcar a sua vida, Jesus ressuscitou para fazer uma obra em você, para fazer algo poderoso em você, para que você entenda e diga, olhando um para o outro, porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho nos descorria sobre as escrituras sagradas. Irmão, tem gente que não gosta de grito, tem gente que não gosta de nada disso. Eu respeito, cada um gosta do que quiser, mas eu falo para você, irmão, é difícil você sentir a presença de Deus e você ficar parado. É difícil você ficar controlado, porque é alguma coisa que vai enchendo você, é uma coisa que vai tocando no seu coração, e você vai sentindo vontade de pular, você vai sentindo vontade de cantar, você vai sentindo vontade de gritar, e quanto mais você canta, mais você sente, quanto mais você glorifica, mais você sente. Tem gente que não entende isso, irmão, e fica por aí falando, não sei o que é, irmão? É a presença de Jesus, é a presença do ressuscitado. Ardia o coração, queimava o coração, mas eles só foram aí para ele. Estava tão gostoso que eles não queriam que ele saísse da presença deles, que eles queriam que ele ficasse perto, mas eles ainda não sabiam, mas era Jesus. Entenda uma coisa, irmão, tudo na sua vida é Jesus. O fato da sua vida se resume em Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Por favor, se coloque em pé no seu lugar agora. O que acontece depois da ressurreição? Depois da ressurreição, Jesus, ele continua no caminho com você. Ele continua contigo. Ele continua do seu lado. Quem crê nisso? Seu coração vai arder. Por favor, coloque assim as 2 mãos na altura do seu coração. Eu aprendi que quando eu chamo, ele vem. Ele não é entrão, não. Ele bate na porta. Ele bate na porta. Se você chamar, ele vem. Eu quero Jesus. Cada pessoa que está aqui quer Jesus. Cada pessoa que aqui está quer Jesus. Eu quero o Senhor Jesus depois da ressurreição. Eu quero Jesus do depois da ressurreição. Não só na comemoração da Páscoa, mas eu quero Jesus hoje. Eu quero Jesus aqui agora. Eu quero Jesus conosco, Deus conosco, Emmanuel, Jesus comigo. Fica conosco, Senhor, é a minha oração. Fica conosco, Senhor, é a minha oração. Que Jesus possa ficar com esta mulher. Que Jesus possa ficar com este homem. Que Jesus possa ficar com esta pessoa. Que Jesus possa ficar com esta vida. Que de todo o coração, Pai, está aqui nesta noite para te buscar. Está aqui nesta noite para te servir. Está aqui nesta noite para te seguir. Ó Deus, eu te peço, fica conosco, Senhor. Se você puder, joga 2 mãos para os céus. Vai fazendo essa oração. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Olha o coração ardendo.
Fica conosco, Senhor, olha o coração ardendo. Fica conosco, Senhor, olha a presença de Jesus. Fica conosco, Senhor, sinta a presença de Deus na sua vida. Fica conosco, Senhor, sinta Jesus aqui nesse lugar. Fica conosco, Senhor, sinta a presença de Deus. Fica conosco, Senhor, sinta a unção de Deus. Fica conosco, Senhor, sinta a graça. Fica conosco, Senhor, sinta a presença de Deus. O coração ardia daqueles homens. O teu coração vai arder na presença de Jesus. O teu coração vai arder na presença de Jesus. Da glória a Deus agora. Vai dizendo aleluia, aleluia, glória, glória ao Senhor. Tem um momento de busca, irmão. Tem um momento de busca agora. Tem um momento de busca ao Senhor. É só Jesus na nossa vida, irmãos. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, vai dando glória, igreja, vai exaltando a Deus. Senhor, nós te glorificamos e dizemos: santo, santo, santo é o Senhor. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exaltado seja o Senhor hoje e para todo sempre. Esta igreja te glorifica e te adora. E que nós possamos anunciar como aqueles homens anunciaram. Eles voltaram para Jerusalém e acharam os 11 que estavam congregados, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que aconteceu no caminho. Quem crê que Jesus é poderoso, mata a palma e dá glória a Deus. Antes de você se assentar, eu gostaria de saber se tem alguém aqui nesta noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Você não é batizado.